Polêmica com Bruno Henrique. Acusações gravíssimas para cima do jogador que foi parar na Polícia Federal com manipulação de resultados e envolvimento com apostas. A Polícia Federal indiciou o atacante Bruno Henrique do Flamengo por supostamente ter forçado um cartão amarelo num jogo contra o Santos no Brasileirão de 2023 para beneficiar apostadores. Eu estou tranquilo em relação a isso, com meus advogados. Indiciamento do Bruno Henrique pela Polícia Federal hoje por suposta fraude esportiva. O Bruno Henrique, o atacante do Flamengo, acabou de ser indiciado pela Polícia Federal por estelionato, fraude em jogos, suspeito de forçar aquele cartão amarelo para favorecer 9 apostadores, entre eles o irmão, a cunhada e o primo do jogador. Esse título. Só para ficar bem claro, se você afirma ser inocente do que está sendo acusado. Sim, com certeza. Já deixa o seu like, bora conferir essa polêmica envolvendo o Bruno Henrique do Flamengo com a Polícia Federal, manipulação de resultados e casos de apostas. Confere aí. De uma celebração de título, mas é uma rara oportunidade que a gente tem junto de você de se referir à questão que foi muito debatida e foi noticiada nas últimas semanas, de um relatório que fala sobre um volume de apostas num cartão amarelo seu que você terminou por tomar no jogo contra o Santos em Brasília, no Brasileiro do ano passado. Queria saber como você recebeu essa informação, o que você tem a dizer sobre isso, se você chegou a conversar com alguém antes desse jogo sobre de que tomaria um cartão, se foi algo que aconteceu no jogo e esse volume de aposta é uma coincidência. Enfim, o que você tem a dizer sobre isso e como você recebeu todo esse noticiário e a investigação? Olha, recebi de uma forma agressiva, né? Não esperava da forma que foi, mas eu acredito na justiça lá de cima. Deus é um cara que sempre esteve comigo. Minha vida, minha trajetória, desde quando eu comecei a jogar futebol, nunca foi fácil. Nunca foi fácil. Mas Deus sempre foi comigo. E, cara, eu tô tranquilo em relação a isso, com meus advogados, meu empresário, pessoa que estão aí nessa batalha comigo. Eu só peço que a justiça seja feita e separar o fora de campo com dentro de campo. Como eu falei ali agora, eu tenho uma pessoa que consegue me ajudar mentalmente, porque não é fácil, da forma que foi. Então, como eu falei, foi um cara que sempre tive a vida difícil, nunca foi fácil para mim. Eu cheguei aqui hoje com muita humildade, respeitando todo mundo, e assim vai ser daqui para frente, quando eu parar de jogar futebol. Então, como eu falei, só tenho a agradecer a Deus pela minha vida, pela vida da minha família. E estou muito feliz hoje por esse título. Só para ficar bem claro, se você afirma ser inocente do que está sendo acusado. Sim, com certeza. O Bruno Henrique, o atacante do Flamengo, acabou de ser indiciado pela Polícia Federal por estelionato, fraude em jogos, suspeito de forçar aquele cartão amarelo para favorecer 9 apostadores, entre eles o irmão, a cunhada e o primo do jogador. A gente vai trazer todos os desdobramentos desse caso, o que pode acontecer com o Bruno Henrique, quanto tempo essa investigação vai demorar e a posição do Flamengo até aqui. Pois é, notícia quente nos traz aqui ao ar com vocês nessa companhia agradável, mas um tema que não é nada agradável para o nosso futebol brasileiro, porque mostra mais uma vez, né, uma situação que coloca em xeque a nossa credibilidade no nosso jogo. Então, eu vou explicar primeiro o que está acontecendo com relação ao Bruno Henrique, e aí o Igor traz das informações mais quentes diretamente do Rio de Janeiro. Como eu disse logo no começo do programa, ele foi indiciado pela Polícia Federal por estelionato e fraude em jogos, suspeito de forçar um cartão amarelo para favorecer 9 pessoas, entre eles o irmão, a cunhada e o primo do Bruno Henrique. Esse relatório da Polícia Federal agora vai ser analisado pelo Ministério Público do Distrito Federal, que vai ver se tem prova suficiente para apresentar uma denúncia, que significa fazer uma acusação, e aí sim o Bruno Henrique vira réu e vai ter que apresentar as provas para rebater essa denúncia, e aí vira um processo que a gente vai acompanhar aqui. Por enquanto, ele ainda é inocente, mas o que a gente tem agora é uma prova
muito difícil, que coloca a situação toda do Bruno Henrique num holofote muito grande, porque esse relatório da Polícia Federal incluiu mensagens entre o Bruno Henrique e o irmão dele no WhatsApp. A gente tem um print que foi incluído no relatório que diz o seguinte: o irmão dele fala: ô tio, você está com 2 cartão, né, ele escreve, no Brasileiro. O Bruno responde sim. O irmão fala: quando o pessoal mandar tomar o terceiro, liga a nós, hein, Kaká. Aí o Bruno Henrique responde: Santos. E ele continua: daqui quantas semanas? E o Bruno diz: olha aí no Google. E aí o irmão fala: 29 de outubro. Será que você vai aguentar ficar até lá sem cartão? KKK. O Bruno Henrique diz: não vou reclamar, só se eu entrar forte em alguém. E aí ele conclui: boa, já vou guardar o dinheiro do investimento com sucesso. Esses celulares foram apreendidos lá em novembro do ano passado, quando a PF fez uma operação de busca e apreensão na casa do Bruno Henrique, também nas instalações do Flamengo. É uma investigação que começou em agosto também do ano passado, quando 3 casas de apostas alertaram uma movimentação estranha envolvendo o cartão amarelo do Bruno Henrique. E aí, Igor, agora a gente vai ter que esperar, né? A gente não sabe nem quanto tempo esse processo vai levar, mas essa mensagem é muito grave, né? Essa mensagem que foi incluída no relatório da Polícia Federal. A gente está vendo aí o lance em questão, né, na partida contra o Santos. Ele, nos acréscimos do segundo tempo, fez essa falta no Soteldo, quando o Flamengo já perdia por 2-1, aí depois ele reclamou muito e acabou sendo expulso pelo árbitro Rafael Klein. Na ocasião, Alicia, no ano passado, quando a investigação começou, o Flamengo optou por não afastar o jogador. E agora, com esses novos indícios, você acha que deve ter uma mudança de postura no time? Boa noite, Domi, Yara, Bira, Igor, todo mundo que está aqui com a gente. Bom, a nota oficial do Flamengo reforça muito a questão da presunção de inocência, né? O Flamengo provavelmente vai continuar se escorando nisso, pelo menos por hora, pelo menos até poder se reunir e tomar uma decisão. Em relação ao Bruno Henrique, em se comprovando as denúncias, e os indícios são muito fortes, é uma mistura clara de burrice, desonestidade e ganância, né? Porque você fazer um jogador que ganha o que ele ganha, né? Jogadores que recebem salários literalmente milionários mensalmente, fazerem esse tipo de coisa, se envolverem nesse tipo de aposta, nesse tipo de atividade ilegal, para emprestar dinheiro para parente e ainda pedir o dinheiro de volta, né? 10, 12 mil reais. O que são 10, 12 mil reais para o Bruno Henrique? Nada. Né? Independentemente da relação dele com o irmão, parecer razoável para ele tomar um cartão amarelo de propósito, cometer um ato ilegal, forjar o jogo, né, roubar no jogo, né, diante de assim, milhões de torcedores e torcedoras apaixonados que investem sua vida no futebol, você cometer um ato desonesto desse para que alguém, né, se beneficie financeiramente, alguém da sua família, me parece, como eu disse, muito burro, né? É burro. Então é difícil a gente entender porque tantos jogadores bem-sucedidos, a gente tem o caso do Paquetá, do Luiz Henrique, todos esses casos que ainda estão em julgamento, de jogadores muito bem-sucedidos e que mostram o quanto essas influências vão até o topo da pirâmide do futebol. E aí é onde a gente se preocupa, porque se um jogador que é destaque num dos maiores clubes do Brasil pode estar envolvido nesse tipo de ação, o quanto isso deve e pode estar disseminado. Mas entendo que o Flamengo deva agir de maneira bastante severa, até para não ser envolvido e até para mostrar para outros jogadores que não aceitam esse tipo de comportamento, porque o Flamengo também foi prejudicado, por óbvio, com esse cartão forçado do Bruno Henrique, se isso se comprovar. E os clubes precisam se envolver e mostrar que não vão tolerar esse tipo de ato e coibir isso de alguma forma, né? Pelo menos ajudar a coibir enquanto o Ministério Público decide se o Bruno Henrique se torna réu ou não. E aí, galera, qual é a sua opinião sobre toda essa polêmica envolvendo o Bruno Henrique, esquema de apostas, né? A polícia ali indiciou o Bruno Henrique, ainda não há uma acusação, né, gente? Ainda vai ter uma investigação mais apurada e, né, eles têm que aceitar a denúncia ali para que o Bruno Henrique vire réu. Mas eu quero saber a opinião de vocês, né, sobre toda essa polêmica, jogador que ganha super bem, o jogador que é destaque no clube dele, o clube dele é um destaque no Brasil, né,
conquistando títulos aí recentes, com ele sendo um protagonista e de certa forma não precisava, né, de tudo isso, desse envolvimento, não precisava desse dinheiro que provavelmente ele ganhou ali, né, na aposta, enfim, talvez a família dele precisasse, mas ele não precisava se envolver dessa forma. Mas eu quero saber a sua opinião, né, até que ponto, né, o jogador está disposto a ir, né, em busca de mais dinheiro, né, de mais ganância, como que também isso vai prejudicar, né, a carreira do cara, como que isso vai prejudicar o Flamengo também. Deixa embaixo a sua opinião, seu comentário sobre toda essa polêmica. Não se esqueça de se inscrever no canal aqui e curtir o vídeo, porque isso ajuda demais, tá? Um grande abraço e até a próxima.